tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de uma consequência da educação financeira que a gente recebe, que muitas vezes a gente nem percebe que está educando financeiramente, porque a educação não é o que a gente fala, também é o que a gente vive. Eu já expliquei algumas vezes para vocês. Tem as experiências marcantes, o que a gente fala, o exemplo que você dá. Tudo isso vai contando para a gente formar as ideias e a mentalidade e a relação que a gente tem com o dinheiro. Então, muitas vezes quando a gente fala, inclusive aqui, ou quando você pensa em conteúdos de educação financeira, se fala muito pouco da relação da família, das experiências, de como a gente tem as conversas sobre dinheiro dentro de casa e como isso vai se refletindo. Tudo isso eu tô falando porque nessa semana rolou um post da Bettina Ruppert que ficou muito famosa, não sei se vocês lembram, com uma propaganda que ela fazia e tal. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Ela é sócia da Empíricos e ela postou contando qual é a versão real da explicação de por que ela vendeu o carro dela. Eu achei um post bastante corajoso e ela explica nesse post por que ele é corajoso. Ela fala que é verdade a versão de que ela precisava de liquidez, que é verdade que ela fez contas, que alugar o carro era mais barato do que ter um, e ela fala que nenhuma dessas versões é a história completa, que a história completa de por que ela vendeu o carro começa lá na infância dela. Ela diz que em algum momento ela tinha 11 anos, quando o pai dela foi demitido do trabalho que ele tinha. E aí ele foi demitido e a família começou a sentir as consequências. E que por alguns anos foi cortando daqui, depois foi cortando dali, e aí que foi privando ela de poder fazer, acho que era o balé que ela fazia, e aí depois, e num limite, pra gente não se alongar tanto aqui, se vocês quiserem, depois vocês deem uma olhada lá no Instagram dela, ela precisou mudar de cidade, eles tiveram que ir pra Santa Catarina para trabalhar numa empresa lá da família, porque o pai tinha tentado várias coisas e não tinha conseguido resolver as questões financeiras, e que ela era levada à escola com um carro que ela detestava, que ela achava feio, que não era da moda, e ela cresceu cultivando a ideia de que o valor estava atrelado ao dinheiro. Bom, uma das partes mais importantes e mais fortes ali do post dela é que ela diz que durante muito tempo ela sentiu medo de não ter dinheiro, medo de muitas coisas, mas que ela também sentiu muita vergonha. E aí que ela entra nessa parte, né, do carro, das roupas, das experiências, porque os amigos dela iam à Disney muitas vezes uma vez por ano e ela não. E ela sentia muito isso. E o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu na relação que ela formou ali na cabeça dela? Que ideia ela teve na cabeça dela da relação do valor das pessoas, do dinheiro e tudo mais? Ela disse que quando os amigos riam dela, quando alguém falava alguma coisa para ela que ela não tinha as coisas, ela começou a formar a ideia de que o valor das pessoas está ligado, está atrelado ao que elas têm. Eu queria fazer um parêntese aqui que é importante, que muitas vezes a gente, pais e mães e educadores, nós tentamos falar e passar uma informação para as outras pessoas, para as crianças, para os filhos, mas a representação, como eles organizam aquilo dentro da cabeça deles é diferente de uma criança para outra. É por isso que você educa igualzinho 2, 3 irmãos e cada um tem representações, tem comportamentos diferentes, porque às vezes, como as pessoas recebem aquela experiência e aquela informação é diferente. Nesse caso dela aqui, ela cresceu com a ideia de que o valor dela, o valor das pessoas estava atrelado ao dinheiro, porque ela estava sofrendo muito com as zoeiras, com o medo que ela sentia também. E aí ela disse que muitos anos depois, quando ela já estava independente, quando ela voltou para São Paulo para justamente trabalhar na Empíricos, ela começou a se sentir melhor com as coisas que ela tinha. E aí, em algum momento, ainda muito jovem, ela trocou um dos carros que ela tinha por um Audi. E ela se sentiu extremamente contente, porque ela achou que naquele momento ela tinha valor, ela tinha muito valor. Mas ela também fala de uma maneira muito corajosa da relação dela na terapia, de todas as análises que ela fez dessas experiências que ela teve, de todas essas
representações, dessas significações que a gente dá para o que acontece. Inclusive ela diz que na terapia o terapeuta pergunta para ela quais são as imagens que você lembra da sua vida, e o terapeuta explica que as imagens que a gente guarda na cabeça são como os pequenos amassadinhos no carro, eles vão ficando ali, e que a gente já pode até tirar os amassadinhos, mas exige da gente um certo esforço, exige da gente um cuidado para a gente organizar, porque se a gente não deixa, se a gente não cuida deles, vai ficando cheio de amassadinho ali, porque eles são, ela também até falar esse termo, se não me engano, são marcas que ficam na nossa alma, no nosso corpo, na nossa memória, que ficam lá no subconsciente toda vez dando bisbilhotadas e buzinadinhas ali, mesmo que sem que a gente perceba. E ela disse então que a decisão dela de vender o carro agora, já adulta, é uma decisão de mostrar para ela mesma que ela tem valor mesmo sem ter as coisas. Porque ela conta que o terapeuta chegou para ela e disse: teria o mesmo valor para você se você perdesse todas as coisas que você tem hoje? E ela teve um baque, porque ela pensou, não teria. Então ela ficou e está fazendo esse trabalho dentro dela para entender que o valor dela e dos outros não está ligado ao que a gente tem. E eu queria convidar vocês a pensar nessa história. Por que eu tô compartilhando todo esse relato da Bettina? Porque a gente precisa cuidar com as experiências que as pessoas vivem e, às vezes, como eu falei, a gente não consegue controlar que representação as crianças vão fazer daquilo, mas a gente pode mostrar para elas que o valor não tá nas coisas, que apesar de vocês estarem inseguros dentro da família com algumas coisas, vocês estão muito felizes porque ainda há muito amor, porque vocês ainda têm pessoas que zelam por vocês, porque vocês ainda têm segurança. Esse tipo de coisa vai ajudar muito a criança a tirar a associação do dinheiro, mesmo que ela tenha, facilita para ela, quando for, na vida adulta e pensar sobre tudo isso, tirar essas pequenas marcas de amassados que ficam dentro da gente. Porque existe sim a zoeira dos colegas, vai existir na escola que os seus filhos estudam, sempre vai ter alguém que tem mais, porque inclusive são algumas escolhas, tem algumas famílias que resolvem guardar tudo para fazer viagens. Tem famílias que resolvem guardar tudo para investir, ter liberdade, e outras que escolhem gastar tudo. E aí vai ter mais tudo mesmo. Então é esse tipo de conversa que você pode ter ali na sua família para amenizar essas marcas da alma. Mostrar para elas que o dinheiro sim é importante na família, que ele sim gera preocupações, mas que não é isso que determina o valor das pessoas. Eu queria que você fizesse uma análise da sua história, da sua relação com o dinheiro, pensasse que memórias você tem dentro da sua família e que eventualmente, se isso for importante, se você tiver condições e força, para você inclusive compartilhar isso com os seus filhos, porque isso vai aumentar muito a conexão de vocês e vai aumentar também a educação financeira dele, vai o tornar mais inteligente financeiramente, porque vai ajudá-lo a entender que as relações sociais, o dinheiro permeia essas relações, mas que não precisa determinar essas relações, que a gente pode sim ir atrás do dinheiro, mas que ele nunca vai ser o que determina o valor das pessoas. Então eu fiquei assim tocada por essa história. Eu não sigo a Bettina nas redes sociais, mas eu cheguei ao post dela e eu quis muito compartilhar com vocês por causa dessa relação, para ficar claro como mesmo uma pessoa que é bem-sucedida e que ganha bastante dinheiro, que cuida do dinheiro, que investe, que faz tudo isso, não necessariamente tem uma relação saudável. E que é isso que a gente quer que os nossos filhos tenham, pelo menos que eu quero, que eu entendo que é uma relação saudável com o dinheiro. Então, inclusive, se você está na escola aí, você pode propor que as crianças pensem, perguntem para os pais. Isso também é um exercício interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conta para mim aqui se você tem uma experiência importante e até a próxima.